Olá, tudo bem com vocês? Nesta aula, vou mostrar o passo a passo desta blusa em crochê, mas que pode ser confeccionada em várias versões: cropped, blusa, vestido, sem mangas, com mangas curtas ou compridas, para todos os tamanhos infantil e adulto. E também pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar os fios Cisne Natural Algodão 6 cabos da linhas corrente. Lembrando que pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura. Esses fios são 100% algodão, possui 100 gramas e 215 metros. O tex é de 465 e a agulha indicada 3,5 mm. Como cor predominante, vou usar esta cor com o tom de salmão, numeração 31. E como vou usar esta cor como predominante, somente esta cor, vou usar mais de um novelo. Para o tamanho da blusa que vou fazer com mangas compridas, vou precisar de pelo menos 5. Lembrando que um novelo possui 215 metros. As outras cores, um novelo dá para fazer e ainda sobra, mesmo usando nas mangas. Vou também usar a cor laranja claro, numeração 3302, cor preto N, cor laranja, numeração 8, rosa bebê, numeração 48, azul claro, numeração 15 e, por fim, branco B. Vou usar a agulha de 3,5 mm, mas pode usar de qualquer numeração. Fita métrica, agulha de costura e tesoura para arremates. Independente do tamanho que for fazer ou do fio que for usar, o motivo deve ser feito exatamente da mesma forma. Primeiro inicio fazendo o anel mágico. Faço 3 correntinhas que vai servir de ponto alto e dentro do anel mágico faço 9 pontos altos, totalizando 10 com as 3 correntinhas. Feito 10 pontos, vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos e finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora vou cortar o fio porque vou trocar de cor. Esta troca de cor pode ser feita já arrematando o fio ou pode fazer uma troca simples arrematando o fio depois. Vou deixar sobrar uma quantidade de fio que dê para fazer um nó. Venho com outra cor de fio, vou fazer um nó na ponta dele também, pode começar em qualquer um deles. Para fazer o nó, dobro o fio bem próximo do ponto baixíssimo, passo ele por baixo, depois por cima. Depois puxo este fio dentro do círculo, fazendo assim um nozinho. Agora, com outro fio, passo ele dentro desta laçada que ficou e faço o nó da mesma forma. Dobro o fio, passo por baixo, depois por cima e passo ele dentro do nozinho de trás para frente. Para finalizar, puxo os 2 fios desta forma e corto a sobra. Pode cortar bem próximo do nozinho que não vai soltar. Agora eu vou dar continuidade ao trabalho. Como ainda tem um pouquinho de fio da primeira cor, vou caminhando com um ponto baixíssimo nos meus próximos pontos até chegar na outra cor. E já dou início à segunda carreira. A segunda carreira inicio fazendo uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Para quem for deixar o arremate para depois, deve vir com o próximo fio, fazer o nozinho inicial, passar em um desses pontos e iniciar da mesma forma com uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Continuando no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo para ficar com 2. Vou no próximo ponto, faço 2 pontos baixos e vou seguir fazendo assim por toda a volta, 2 pontos baixos sobre cada ponto de base.
Feito 2 pontos baixos em cada ponto de base, finalizo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Agora eu vou fazer as pétalas. Essas pétalas têm sequências de pontos que serão repetidos por toda a volta. Inicio fazendo uma correntinha, que vai servir de primeiro ponto baixo. No meu próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. Para fazer o meio ponto alto, é só dar uma laçada, passar a agulha no ponto, puxar o fio, dar uma laçada e passar por dentro de todas as alcinhas juntas. No próximo ponto, vou fazer 5 pontos altos juntos. No meu quarto ponto de base, faço um meio ponto alto. E agora repito a sequência de pontos. No meu próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No meu próximo ponto, um meio ponto alto. No próximo ponto, 5 pontos altos juntos. E no meu próximo ponto, um meio ponto alto. Sigo novamente no meu próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, vou fazer um meio ponto alto. No próximo, conjunto de 5 pontos altos juntos. E no próximo, um meio ponto alto. São trabalhados sobre 4 pontos de base a sequência de pontos, ficando com um total de 5 pétalas. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha carreira de pétalas, segui por toda a volta, repetindo a sequência sobre 4 pontos de base. E agora eu vou finalizar a minha quinta e última pétala. Depois de fazer o conjunto de 5 pontos, no meu último ponto de base, faço um meio ponto alto e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. Lembrando que pode fazer a troca de fio já arrematando os fios ou deixando para depois. Agora eu vou fazer a troca de fio deixando o arremate para depois. Então, venho com minha próxima cor, faço o nozinho inicial. Esta é a forma mais simples de troca de fios. Vou iniciar a minha próxima carreira no conjunto de 5 pontos em um dos 3 pontos do meio. Esta carreira deve ser trabalhada assim: no conjunto de 5 pontos, no primeiro, deve ser feito um meio ponto alto, nos 3 pontos do meio, um ponto baixo em cada um, no segundo, terceiro e quarto ponto, e no quinto ponto, um meio ponto alto também, igual no primeiro. No meio ponto alto, no ponto baixo e no meio ponto alto da outra pétala devem ser trabalhados pontos altos. E assim sigo a sequência repetindo nas próximas pétalas. No primeiro ponto alto dos 5 pontos, um meio ponto alto, nos 3 do meio, um ponto baixo, no quinto ponto, um meio ponto alto, no meio ponto alto, no ponto baixo, no meio ponto alto, um ponto alto. Inicio passando o nozinho em um desses 3 pontos do meio, onde eu recomendo começar. Vou no segundo ponto alto dos 5, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Lembrando que nos 3 pontos altos do meio devem ser feitos pontos baixos. Vou no meu terceiro ponto de base dos 5, que é o segundo dos 3, e vou fazer um ponto baixo. No quarto ponto dos 5, que é o terceiro do meio, faço um ponto baixo. Então, nos 3 pontos do meio, feito um ponto baixo sobre cada um. No quinto ponto de base dos 5, faço um meio ponto alto. Agora vou no meio ponto alto de base, vou fazer um ponto alto. No ponto baixo também faço um ponto alto. E no meio ponto alto da minha próxima pétala, um ponto alto. Chegando no conjunto de 5 pontos da minha próxima pétala, no primeiro faço um meio ponto alto. No segundo dos 5 faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. No quinto, um meio ponto alto.
No meio ponto alto, no ponto baixo e no meio ponto alto da próxima pétala, faço um ponto alto. E vou continuar fazendo assim por toda a volta, no conjunto de 5 pontos. No primeiro e no quinto ponto, faço um meio ponto alto, nos 3 pontos do meio, um ponto baixo em cada um. No meio ponto alto, no ponto baixo e no meio ponto alto, entre uma pétala e outra, um ponto alto. E por toda a volta fica com a sequência de 3 pontos altos, um meio ponto alto, 3 pontos baixos. 3 pontos altos, um meio ponto alto, 3 pontos baixos. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Finalizando a carreira, de sequências de 3 pontos altos, um meio ponto alto, 3 pontos baixos. E com este preenchimento entre as pétalas, o motivo fica redondo. Agora eu vou finalizar no meu último ponto aqui, que é o primeiro dos 5 pontos altos, vou fazer um meio ponto alto. Faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora venho com outra cor de fio e vou fazer a troca já arrematando o fio, igual fiz na primeira troca. A próxima carreira pode ser iniciada onde quiser, no ponto baixo, no meio ponto alto ou no ponto alto. Sobrou um pouco da cor do fio trocado, e igual à primeira troca, vou caminhando com um ponto baixíssimo no meu próximo ponto de base, até aparecer a minha próxima cor. E aparecendo a próxima cor, inicio a próxima carreira. Esta troca é opcional, pode fazer uma troca simples. Pode iniciar a próxima carreira em qualquer ponto de base, no ponto alto, ou no ponto baixo, ou no meio ponto alto. E nesta próxima carreira, deve seguir uma sequência de pontos. Deve trabalhar sequências de pontos sobre 10 pontos de base. Para o motivo ficar no formato quadrado, no primeiro ponto, vou trabalhar um ponto V, no segundo, 2 pontos altos, no terceiro, um ponto alto, no quarto, um meio ponto alto, no quinto, sexto e sétimo ponto de base, um ponto baixo, no oitavo, um meio ponto alto, no nono, um ponto alto e no décimo, 2 pontos altos juntos. Depois sigo repetindo a sequência, um ponto V, 2 pontos altos, um ponto alto, um meio ponto alto, e sigo assim sobre 10 pontos, fazendo a sequência até o final. Inicio com 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto, mais 2 de espaço, totalizando 5, e no mesmo ponto de base faço um ponto alto, formando um ponto V. No segundo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos juntos. No terceiro ponto de base, faço um ponto alto. No quarto ponto, um meio ponto alto. No quinto ponto, faço um ponto baixo. No sexto, um ponto baixo. No sétimo, um ponto baixo. No oitavo, um meio ponto alto. No nono, um ponto alto. E no décimo, 2 pontos altos juntos. Agora eu vou repetir a sequência fazendo estes mesmos pontos. No próximo, faço um ponto V, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. No próximo ponto, faço 2 pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. Nos próximos 3 pontos de base, um ponto baixo sobre cada um. No próximo ponto, um meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos juntos. E vou continuar fazendo assim até o final. São 4 repetições desses pontos, volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha primeira carreira quadrada, ficando dessa forma. Agora vou aqui no meu último ponto de base e vou fazer
2 pontos altos juntos e finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o espacinho de 2 correntinhas, faço uma correntinha e corto o fio. Agora venho com minha quinta cor para fazer a minha penúltima carreira do motivo. Vou fazer a troca de fio simples, deixando o arremate para depois. Venho com o fio, faço o nozinho inicial. Recomendo começar dentro do ponto V, então vou passar aqui o nozinho no espacinho de 2 correntinhas do ponto V. Inicio com 2 correntinhas, que vai servir de primeiro meio ponto alto, e dentro do ponto V faço mais um meio ponto alto, ficando com 2, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos. Esta carreira eu vou trabalhar somente com meio pontos altos. No primeiro ponto de base, ou no ponto alto do ponto V, vou fazer um meio ponto alto. No meu próximo ponto, um meio ponto alto, no próximo ponto, um meio ponto alto, e sigo fazendo um meio ponto alto em cada ponto de base. Fazendo um meio ponto alto sobre cada ponto, chegando no meu próximo ponto V, vou fazer um leque de meio ponto alto, igual fiz no primeiro. 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos dentro do ponto V. Agora eu vou no meu primeiro ponto de base, faço um meio ponto alto e sigo fazendo um meio ponto alto sobre cada ponto de base. Vou continuar fazendo esta carreira assim, um meio ponto alto sobre cada ponto de base, dentro do ponto V, um leque de 2 meio pontos altos, 2 correntinhas, 2 meio pontos altos. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a carreira de cor laranja, feita somente de meio pontos altos, ficando desta forma. E agora eu vou aqui no meu último ponto de base e vou fazer um meio ponto alto. E finalizo com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que fiz, que serviu de primeiro meio ponto alto. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, no espacinho de 2 correntinhas, faço uma correntinha e corto o fio. Venho com outra cor de fio para fazer a última carreira. Faço o nozinho inicial, passo o nozinho no espacinho de 2 correntinhas, que é no meio do leque, de meio pontos altos. Inicio a última carreira fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. Dentro do leque faço mais um ponto alto, ficando com 2, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Esta carreira vai ser trabalhada somente pontos altos, e vou fazer ponto sobre ponto. Agora eu vou ignorar a parte de trás deste primeiro meio ponto alto e vou fazer um ponto alto pegando em cima na frente dele. No próximo ponto faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base e agora neste último ponto não faço ponto na frente dele, vou direto dentro do leque no espacinho de 2 correntinhas e vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Novamente, no primeiro ponto não faço ponto atrás do meio ponto alto, e sim em cima na frente. Vou continuar fazendo assim, um ponto alto sobre cada ponto de base. Sempre não faço ponto na parte de trás do primeiro ponto de base
E no último ponto sempre faço na parte de trás, não faço na frente, vou direto no espacinho de 2 correntinhas e faço um leque. Depois, novamente, sem fazer na parte de trás do primeiro ponto, sigo fazendo ponto sobre ponto até a parte de trás do último ponto. Volto quando estiver finalizando a carreira. Terminando de fazer a minha última carreira do motivo, carreira formada por leque sobre leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, e de pontos altos sobre cada ponto de base. E agora, para finalizar, depois de fazer um ponto alto atrás do último ponto, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com o ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E assim o meu primeiro motivo já está finalizado. O fio que deixei para arrematar depois, vou fazer alguns nós e cortar as sobras. Agora eu vou fazer os meus motivos exatamente da mesma forma. As cores vou mudar somente as 3 primeiras cores. As 3 últimas vou deixar iguais. E claro, se quiser, pode deixar todos os motivos com as mesmas cores ou mudar todas elas. Para saber a quantidade de motivos que deve fazer, vou dar dicas de cálculos e sugestões de tamanhos para adulto, infantil e utilizando qualquer espessura de fios. Lembrando que o motivo deve ser o mesmo, com a mesma quantidade de pontos, independente do fio que estiver usando ou do tamanho que for fazer. Como exemplo, este motivo que confeccionei exatamente da mesma forma que o motivo utilizando o fio natural algodão 6 cabos, que possui um tex de 465. No segundo motivo, confeccionei com o fio Camila Fashion da linhas corrente, que possui um tex de 300 e a agulha indicada é 1,75. Trabalhei com este mesmo fio Camila Fashion nessas duas peças, no vestido infantil e na blusa sem mangas. Então, o motivo pode ter qualquer tamanho. E para saber a quantidade de motivos que deve fazer, primeiro deve medir o tamanho do busto e dividir pelo tamanho do motivo. Por exemplo, vou fazer para um busto de 94 centímetros, dividindo por 13 centímetros, que é o tamanho deste motivo maior, ou dividindo pelo motivo menor, 9 centímetros, o resultado que der, faço em quantidade de motivos. O resultado pode dar o número, vírgula, mais alguns números. Pode considerar o número antes da vírgula. Por exemplo, o resultado do motivo maior deu 7,2. Pode fazer 7 unidades ou pode arredondar para 8, fazendo 8 unidades. O resultado do motivo menor, 10,4, pode fazer 10 motivos ou arredondar para 11, fazendo 11 motivos. Caso queira a blusa mais folgada, é só acrescentar alguns centímetros do tamanho do busto. É assim que vou fazer na minha blusa. Vou fazer para um busto de 94 centímetros mais 10, ficando com 104 centímetros, dividindo pelo motivo maior, de 13 centímetros dá exatamente 8, sem vírgula, então vou fazer exatamente 8 motivos. 104 dividindo pelo motivo menor dá 11,5, então posso fazer 11 ou 12 motivos. Já estou aqui com os meus 8 motivos finalizados, agora vou fazer a união deles. Para unir, vou utilizar o mesmo fio que estou confeccionando a peça. Já estou aqui com a agulha e o fio para fazer a união de lateral com lateral. No meu primeiro motivo, recomendo passar a agulha de baixo para cima no espacinho de 2 correntinhas dentro do leque e fazer alguns nós. Depois de prender, passo novamente de baixo para cima dentro do leque. Venho com o meu segundo motivo dentro do leque, passo a agulha de cima para baixo e volto para dentro do leque do primeiro motivo, passando a agulha de baixo para cima. Agora eu vou costurar ponto com ponto, porém pegando somente na segunda alcinha deles. Ou seja, das duas alcinhas deles, vou somente na de baixo.
Vou no primeiro ponto do segundo motivo, passo a agulha de cima para baixo na segunda alcinha e volto para o primeiro motivo, passando a agulha de baixo para cima no primeiro ponto, pegando somente na segunda alcinha. Vou no segundo ponto do segundo motivo, na segunda alcinha passo a agulha de cima para baixo e no primeiro motivo, no segundo ponto, passo a agulha de baixo para cima na segunda alcinha. Vou no terceiro ponto do segundo motivo e volto no terceiro ponto do primeiro motivo. E vou costurando desta forma, alinhavando até o final. Volto quando estiver finalizando a costura. Finalizando a costura desses dois motivos, costurei ponto com ponto, pegando somente na segunda alcinha. E agora vou dentro do leque dos dois motivos e vou fazer a minha última costura. Viro para o lado avesso e faço o arremate do fio. E assim a costura já está finalizada e vou fazer da mesma forma com todos os outros motivos, costurando lateral com lateral. O último motivo deve costurar também, além do penúltimo, com o primeiro, para fechar a peça. Vou costurar 8 para o meu tamanho e já volto. Fiz a costura de todos os motivos exatamente da mesma forma que fiz os dois primeiros. E o oitavo motivo costurei no penúltimo e no primeiro também, fechando a peça. Agora eu vou fazer primeiro a parte de cima, a parte da cava e depois faço a parte de baixo. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Pode começar em qualquer um dos motivos, mas recomendo iniciar a carreira dentro do leque do motivo, onde foi unido um motivo e outro. Depois de passar o fio dentro do leque, vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. No primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Chegando no último ponto deste motivo, faço um ponto baixo nele, vou dentro do leque, faço um ponto baixo, vou para o meu próximo motivo, dentro do leque faço um ponto baixo, no primeiro ponto, um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Vou continuar fazendo assim por toda a volta, dentro dos dois leques de cada motivo, onde foi unido um motivo e outro. Faço um ponto baixo e em cada ponto, um ponto baixo. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a carreira de pontos baixos, segui fazendo um ponto baixo em cada ponto de base dentro do leque também. Agora eu vou aqui, depois de fazer um ponto baixo no último ponto deste motivo, faço um ponto baixo dentro do leque e finalizo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Agora, antes de dar continuidade, vou separar a parte da frente e a parte de trás. Vou fazer um lado primeiro, depois o outro. Agora, eu vou passar algumas dicas. A forma mais simples de dividir é contar todos os pontos e dividir a mesma quantidade para a parte da frente e para a parte de trás. Pode não deixar pontos ou deixar a quantidade que quiser entre uma cava e outra. Mas outra forma que pode fazer é assim: como tenho quantidade de motivos pares, vou deixar a mesma quantidade de motivos para a parte da frente e para a parte de trás. E vou deixar também um motivo para cada lateral, onde não vou trabalhar pontos e eles ficarão abaixo da cava. Recomendo fazer isso para todos os tamanhos, deixar um motivo entre uma cava e outra, principalmente para quem for deixar a blusa larga, para que fique mais estreita a parte de cima, atrás e na frente. Mas isso é opcional. Então, como tenho quantidade de motivos pares, vou deixar um motivo para uma lateral, uma para a outra, sem trabalhar,
e a mesma quantidade de motivos para a parte da frente e para a parte de trás. Cada motivo tem 22 pontos. Para os tamanhos que têm quantidade de motivos ímpares, quando dobra a peça, motivo sobre motivo, um fica pela metade, desta forma. Em uma lateral, terá, igual para quantidades pares, a quantidade de pontos. Um motivo completo com 22 pontos e dois motivos pela metade com 22 pontos também. Se quiser, pode fazer as marcações, principalmente para os tamanhos ímpares, que deve marcar a metade do motivo. E para quem não quiser deixar motivos embaixo do braço, deve dividir a parte da frente e a parte de trás, trabalhar sobre todos os pontos de um lado e todos os pontos do outro. Para os tamanhos ímpares, um motivo vai ficar completo em uma lateral e um pela metade na outra. Recomendo fazer a marcação também na metade deste motivo, que vai ficar na lateral, para não passar. Sobre os 22 pontos sobre o motivo, é só marcar no ponto de número 11. Voltei onde finalizei a primeira carreira e para iniciar a próxima faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. No segundo ponto de base faço um ponto alto. No terceiro ponto faço um ponto alto também. Ficando com 3 pontos altos, agora eu vou trabalhar pontos X. Salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Ficando assim. Novamente, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Salto um ponto, no próximo faço um ponto alto, volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Vou continuar fazendo assim até chegar onde é o limite da minha parte de trás. Deve fazer até onde vai ser a divisão para a cava. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha primeira carreira, esta parte vai ser a de trás. Lembrando que eu tenho 8 motivos, vou deixar um para cada lado abaixo da cava, então 3 para a parte da frente, 3 para a parte de trás. Vou finalizar neste terceiro motivo, fazendo nesses 3 últimos pontos, um ponto alto sobre cada um. O final deve ficar igual ao início. Fiz 3 pontos no início e finalizo com 3 pontos. Não vou passar daqui porque vou deixar um motivo para a parte de baixo da cava. Então, viro. Este é o limite para a largura da minha peça. Lembrando que se quiser não precisa deixar motivos nas laterais. A próxima carreira será de pontos baixos, mas se quiser pode fazer meio pontos altos ou pontos altos. No vestido, trabalhei carreira de ponto X e carreira de pontos altos ao invés de pontos baixos, na parte de cima e na parte de baixo também. Nesta blusa também trabalhei com pontos altos ao invés de pontos baixos. Inicio fazendo uma correntinha que vai servir de ponto baixo. No segundo ponto de base faço um ponto baixo. No terceiro ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Se for fazer meio pontos altos, deve iniciar com 2 correntinhas. Pontos altos com 3 correntinhas. Vou fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Fiz um ponto baixo sobre cada ponto de base. E agora, no meu último ponto, vou fazer um ponto baixo. E virar para fazer a próxima carreira. Para a próxima carreira é exatamente da mesma forma que fiz a primeira. Inicio com 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto. No segundo ponto de base, faço um ponto alto e no terceiro, um ponto alto. Feitos 3 pontos, agora eu vou fazer os pontos X. Salto um ponto, no próximo faço um ponto alto,
Volto no ponto que saltei e faço um ponto alto. Salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Vou continuar fazendo assim até o final, igual fiz na primeira carreira de ponto X. Todo ponto X, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto, volto no ponto que saltei e faço um ponto alto. E quando estiver faltando 3 pontos de base para terminar a carreira, nos 3 últimos pontos, faço um ponto alto normalmente, igual fiz no início. Depois de fazer um ponto alto no último ponto, que na verdade é a primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo para iniciar a carreira, viro e faço a carreira de pontos baixos. Igual iniciei a primeira carreira de pontos baixos. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, depois sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Lembrando que pode fazer meio ponto alto ou pontos altos, ao invés de pontos baixos. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, porém, a última recomendo que seja de pontos baixos. Vou fazer as carreiras até ficar com mais ou menos 16 centímetros para o meu tamanho. Vou fazer com esta altura porque tenho um motivo que vai ficar livre na parte de baixo do braço. Assim, aumenta na largura da cava. Com isso, para que não deixar um motivo ou qualquer quantidade de pontos livre na parte de baixo da cava, a altura dela deve ser maior do que para quem deixar. Mas, independente disso, a cava pode ficar da altura que quiser, deixando estreita ou larga. Pode fazer sob medida, é só medir a parte de cima do ombro até 5 centímetros abaixo da parte de baixo do braço. Vou fazendo aqui e volto quando estiver da altura que preciso. Fiz aqui as minhas carreiras até ficar do tamanho que preciso. Uma carreira de ponto X e uma de pontos baixos. Com os meus pontos e o fio que estou utilizando, fiz um total de 9 carreiras de ponto X e 9 carreiras de pontos baixos. Lembrando que a última carreira deve ser de pontos baixos. A minha cava ficou com mais ou menos 16 centímetros. Lembrando que ainda tenho um motivo que vai ficar na parte de baixo do braço, ajudando a cava a ficar mais larga. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e cortando o fio. E com a parte de trás finalizada, agora eu vou fazer a parte da frente. Vou virar para o outro lado. Lembrando que vou deixar um motivo para a lateral. Então, vou saltar ele e ir direto no meu próximo motivo para iniciar a primeira carreira da parte da frente. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. A parte da frente deve ter exatamente a mesma quantidade de pontos da parte de trás. Nas laterais também deve ter a mesma quantidade de pontos ou motivos. Não é obrigatório deixar pontos para quantidade ímpares. A primeira carreira na parte da frente ou na parte de trás inicia ou finaliza no meio de um motivo. Por exemplo, se na parte de trás iniciou no primeiro ponto baixo de um motivo e finalizou na metade de um motivo, na parte da frente inicia na metade de um motivo e finaliza no último ponto baixo de um motivo. A parte de trás, da mesma forma que inicia, finaliza na parte da frente. Da mesma forma que finaliza a parte de trás, inicia a parte da frente. Para quantidades pares, sempre inicia no primeiro ponto baixo do motivo e finaliza no último ponto baixo do motivo. No primeiro ponto baixo, inicio com 3 correntinhas que vai servir de ponto alto. No segundo ponto de base, faço um ponto alto e no terceiro, um ponto alto. Ficando com 3 pontos, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Vou continuar fazendo assim exatamente da mesma forma que fiz a parte de trás,
até chegar no meu penúltimo motivo e já volto. Finalizando a primeira carreira da parte da frente, agora eu vou aqui nos meus 3 últimos pontos e vou fazer um ponto alto sobre cada um. E assim o final da carreira fica igual o início. Finalizada a primeira carreira exatamente igual fiz na parte de trás, e igual a outra lateral, vou deixar este último motivo sem trabalhar. E claro, as laterais devem ter a mesma quantidade de motivos ou de pontos. Deixar sobrar na lateral é opcional, mas isso deve ser decidido antes de iniciar a parte de trás. E agora eu vou virar e fazer as minhas próximas carreiras igual fiz na parte de trás, e também vou fazer a mesma quantidade de carreiras. Então recomendo contar quantas carreiras foram feitas na parte de trás. No meu tamanho foram feitos 9 de ponto X e 9 de pontos baixos, e fazer a mesma quantidade na parte da frente. Porém, quando estiver faltando alguns centímetros para ficar com a mesma quantidade de carreiras, vou fazer algumas divisões. Esses centímetros pode ser em qualquer quantidade. Na minha peça, quando estiver faltando pelo menos 3 centímetros, que equivale a mais ou menos 2 carreiras de ponto X e 2 de pontos baixos, vou fazer a divisão. Essa divisão vai ser para separar a gola e as alças. Quanto mais centímetros deixar, a gola vai ficar mais aberta. Vou continuar fazendo aqui e volto quando for fazer a divisão. Segui fazendo as minhas carreiras da parte da frente, até ficar faltando 4 carreiras para ficar com a mesma quantidade da parte de trás. Na minha peça dá mais ou menos 3 centímetros com os meus pontos. Agora eu vou fazer algumas divisões, separando a gola das mangas, e depois vou continuar fazendo as carreiras para os dois lados ficar com a mesma quantidade. Para essas divisões, recomendo contar os pontos baixos e dividir, deixando a mesma quantidade para uma lateral e para a outra. Uma alça não deve ter mais ou menos pontos que a outra. No meio pode ter pontos diferentes, mas do lado esquerdo e do lado direito não. Se quiser deixar a mesma quantidade de pontos na alça do lado esquerdo, na gola, e na alça do lado direito, é só contar os pontos e dividir por 3. Caso sobre um ponto, pode deixar um ponto a mais na gola, ou se sobrar 2 pontos, pode deixar um ponto a menos na gola. Contei todos os meus pontos, deram 66 no total, e dividi por 3. Resultado, 22 pontos. Deixei 22 pontos para o lado direito, 22 para a gola e 22 para o lado esquerdo. Deve observar bem se tem a mesma quantidade de pontos do lado direito e do lado esquerdo. No meu caso, a gola também tem a mesma quantidade de pontos. E deve observar bem também se a largura da gola é o tamanho que precisa. Então, recomendo medir. O importante é deixar a alça do lado direito e a do lado esquerdo com a mesma quantidade de pontos, e a gola pode deixar da quantidade que quiser. Agora eu vou voltar onde parei, depois de fazer o último ponto, vou iniciar a próxima carreira fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo ponto, um ponto alto. Salto um ponto de base, no próximo faço um ponto alto, volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto, iniciando os pontos X. Vou continuar fazendo igual fiz as carreiras anteriores, iniciando da mesma forma e fazendo os pontos X, e quando chegar na minha marcação, eu volto. Finalizando a primeira carreira depois da divisão para a gola, depois de fazer o meu último ponto X, vou no ponto marcado e vou fazer um ponto alto somente. Assim, a minha carreira vai finalizar com um ponto alto. Pode finalizar com 3 também, é só não fazer o último ponto X antes do ponto marcado. Para os tamanhos que tem um ponto antes do ponto marcado, pode fazer um ponto alto nele também. Assim, a carreira vai finalizar com 2 pontos, dessa forma. Vou desmanchar aqui, porque o limite é até o ponto marcado. Vou virar para fazer a próxima carreira.
A próxima carreira será de pontos baixos, inicio com uma correntinha que vai servir de ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Sigo fazendo exatamente igual fiz as carreiras anteriores e depois desta carreira de pontos baixos vou fazer minha carreira de ponto X. Na minha peça preciso fazer somente 2 carreiras de ponto X e 2 de pontos baixos para ficar com a mesma quantidade de carreiras da parte de trás. Todas as carreiras devem ser iguais para os tamanhos, igual o meu, que finalizou esta carreira com um ponto alto, deve seguir fazendo um ponto alto em todas as carreiras também, ou 2 pontos, deve fazer 2 pontos em todas as carreiras também. Sempre seguir fazendo os mesmos pontos. Continuo fazendo aqui e volto quando estiver finalizando a minha última carreira. Terminando a minha última carreira da parte da frente do lado direito, do lado da gola, a primeira carreira eu finalizei com um ponto e nas próximas também fui fazendo um ponto no final da carreira. Depois de completar a quantidade de carreiras, agora eu vou fazer a união das duas partes. Vou puxar bem o fio depois de fazer o último ponto e cortar para iniciar a costura. Venho com a agulha e vou fazer uma costura alinhavando ponto com ponto. Como o fio já vem no primeiro ponto baixo da parte da frente, vou no primeiro ponto baixo da parte de trás e volto na parte da frente no segundo ponto baixo. Vou no segundo ponto baixo da parte de trás e volto na parte da frente no terceiro ponto baixo. E vou fazendo a costura desta forma, ponto com ponto, até chegar no último ponto baixo da parte da frente. Finalizando a costura ficando desta forma, agora eu vou no meu próximo ponto da parte de trás, volto na parte da frente no último ponto de base e finalizo indo para o meu próximo ponto da parte de trás, passo para o lado avesso e faço o arremate do fio. E assim a primeira alça já está finalizada. E agora eu vou passar para o outro lado e vou fazer exatamente da mesma forma. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Na primeira alça, eu comecei da cava para a gola. Na segunda, da gola para a cava, para que os pontos não fiquem ao contrário. A quantidade de pontos livres que tem aqui é a mesma do lado direito. Não vou iniciar a carreira no ponto marcado porque ele faz parte da gola. Então, vou aqui no meu próximo ponto, depois do ponto marcado, passo o fio e da mesma forma que finalizei o lado direito, inicio o lado esquerdo. Vou iniciar com 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. Finalizei com um ponto alto, então inicio com um ponto alto. Se estiver iniciado com 2 ou 3, deve iniciar com 2 ou 3. Depois das 3 correntinhas, que equivale a um ponto, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Vou continuar fazendo aqui os meus pontos X e no final da carreira, que é ao lado da cava, vou finalizar da mesma forma que iniciei o primeiro lado, fazendo 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Igual no primeiro lado, deve permanecer fazendo os mesmos pontos. Depois de fazer todas as carreiras, completando a mesma quantidade da parte de trás, sendo a última de pontos baixos, vou unir as duas partes, costurando ponto com ponto. E assim fechando a cava. Quando finalizar, eu volto. Finalizei a minha segunda alça. Claro, fiz a mesma quantidade de carreiras da primeira, ficando com o mesmo total de carreiras da parte de trás e depois costurei as duas partes. E assim finalizo a cava. Agora eu vou passar para a parte de baixo. Vou iniciar a carreira na parte de trás. Volto com o fio,
Faço o nozinho inicial. Dentro do leque do motivo, passo o fio. Independente do fio que estiver usando e do tamanho que está fazendo, eu recomendo iniciar exatamente no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha que vai servir de ponto baixo. E no primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Volto quando eu estiver chegando no fim deste motivo. Fiz um ponto baixo sobre cada ponto de base e chegando no meu outro leque, onde unir um motivo e outro, vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou no leque do meu próximo motivo e faço um ponto baixo. Vou no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. E a carreira vai ser feita assim. Sigo fazendo ponto sobre ponto, no meu próximo leque um ponto baixo, uma correntinha no leque do próximo motivo, um ponto baixo. Depois sigo novamente fazendo ponto sobre ponto. Quando estiver finalizando a carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha carreira de pontos baixos, na parte de baixo da peça, fiz ponto sobre ponto, dentro do leque também fiz um ponto baixo, e entre um leque e outro, ou um motivo e outro, fiz uma correntinha de separação. Agora eu vou finalizar a carreira depois de fazer um ponto baixo dentro do leque, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz dentro do leque do primeiro motivo, que serviu de primeiro ponto baixo. A próxima carreira vai ser de ponto X, então vou caminhar com um ponto baixíssimo no meu segundo ponto de base, faço 3 correntinhas que vai servir de ponto alto, volto para o primeiro ponto e faço um ponto alto, formando assim o primeiro ponto X. Salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Salto um ponto e no próximo faço um ponto alto, volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Vou continuar fazendo aqui o ponto X até chegar no espacinho de uma correntinha. Fiz sobre o primeiro motivo os pontos X, não sobra nenhum ponto. E agora vou dentro do espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto puff. Para fazer o ponto puff é só dar uma laçada na agulha, passar por dentro da correntinha, puxar o fio até a altura das outras alcinhas. Dou a segunda laçada, passo por dentro da correntinha, puxo o fio até a altura das outras alcinhas, dou a terceira laçada, passo por dentro da correntinha, puxo até a altura das outras alcinhas. Dou a quarta e última laçada, passo por dentro da correntinha até a altura das outras alcinhas. Depois dou uma laçada e passo por dentro de todas as alcinhas e faço uma correntinha para finalizar. Feito o ponto puff, agora eu vou fazer sobre os pontos baixos do motivo, ponto X. Salto o primeiro ponto de base e no segundo faço um ponto alto. Volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Vou continuar fazendo assim o ponto X sobre o motivo. Em todo espacinho de uma correntinha faço um ponto puff, todo ponto puff é feito da mesma forma. Dou 4 laçadas e a cada laçada passo por dentro da correntinha, puxo o fio até a altura das outras alcinhas. Depois da quarta e última laçada, dou uma laçada, passo por dentro de todas as alcinhas e faço uma correntinha para finalizar. Depois sigo novamente fazendo ponto X, saltando o primeiro ponto e no próximo fazendo um ponto alto, voltando para o ponto que saltei e fazendo um ponto alto. Volto quando estiver finalizando a carreira. Finalizando a minha primeira carreira de ponto X e pontos puff, fiz ponto X em cada ponto de base do motivo e no espacinho de uma correntinha um ponto puff. Agora eu vou finalizar a carreira depois de fazer o último ponto X
No último ponto do motivo, vou no espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto puff. Dou uma laçada, passo por dentro de todas as alcinhas e faço uma correntinha para finalizar. Faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro ponto X. A próxima carreira será de pontos baixos. Inicio com uma correntinha que vai servir de ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Volto quando estiver chegando no ponto puff. Chegando no meu ponto puff, segui fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. E no último ponto de base, vou fazer um aumento. Então, faço 2 pontos baixos. Este aumento é opcional, eles serão feitos somente na carreira de pontos baixos, porém, sempre no último ponto. Se fizer aumento no primeiro ponto, no início, ou não fizer nenhum aumento, como a peça vai ser feita de forma circular, sempre do mesmo lado, sem trabalhar com o lado avesso também, o desenho da peça pode ficar diagonal, ou seja, pode ir torcendo, virando, e fazendo o aumento somente no último ponto e em todas as carreiras de pontos baixos, vai ficar simétrico. Se não achar isso um problema, não precisa fazer aumentos. Depois de fazer 2 pontos baixos no último ponto, vou fazer uma correntinha, salto o ponto puff e no primeiro ponto alto do ponto X vou fazer um ponto baixo. No segundo ponto faço um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Vou continuar fazendo assim por toda a volta. Ponto sobre ponto, no último ponto de base do ponto X, faço um aumento de 2 pontos baixos juntos. Sempre faço uma correntinha, salto o ponto puff e no primeiro ponto alto do primeiro ponto X, faço um ponto baixo e sigo fazendo novamente, ponto sobre ponto, aumento no último ponto. Vou continuar fazendo essa carreira e volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha primeira carreira de pontos baixos com aumento e espacinho de uma correntinha sobre o ponto puff. Segui fazendo exatamente da mesma forma que fiz no início. Agora eu vou finalizar a carreira fazendo 2 pontos baixos no meu último ponto de base, antes do ponto puff, uma correntinha e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Depois da carreira de pontos baixos, vou fazer a carreira de ponto X. Inicio sempre da mesma forma. Vou caminhar com um ponto baixíssimo no meu segundo ponto. Faço 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto. Volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Salto um ponto, no próximo faço um ponto alto, volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Vou continuar fazendo assim e volto quando estiver chegando no espacinho de uma correntinha. Segui fazendo ponto X sobre os pontos baixos de base e com o aumento feito na carreira anterior, sobrou um ponto baixo. Nele, vou fazer um ponto alto somente. Depois do ponto, agora eu vou para dentro do espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto puff. Feito o ponto puff, vou dar início ao ponto X. Salto o primeiro ponto de base, no segundo faço um ponto alto, volto para o primeiro ponto e faço um ponto alto. Salto um ponto, no próximo faço um ponto alto, volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Vou fazendo assim e nesta carreira sempre vai sobrar um ponto, por conta de um aumento que foi feito na carreira anterior. Nele deve fazer um ponto alto. Depois ir no espacinho de uma correntinha e fazer um ponto puff. Vou continuar fazendo aqui por toda a volta e volto quando estiver finalizando.
Finalizando a minha segunda carreira de ponto X e pontos puff, em cada correntinha foi feito um ponto puff e ponto X sobre os pontos baixos, sendo um ponto alto no último ponto que sobrou. Agora eu vou finalizar a carreira fazendo um ponto alto no último ponto, no espacinho de uma correntinha, um ponto puff e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. A próxima carreira será de pontos baixos, sempre inicio da mesma forma. Vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no segundo ponto, no próximo ponto um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Volto quando estiver chegando no meu ponto puff. Segui fazendo um ponto baixo sobre cada ponto e no meu último ponto vou fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. Lembrando que em todas as carreiras de pontos baixos, faço um aumento de 2 pontos baixos no último ponto. Faço uma correntinha, salto o ponto puff e no primeiro ponto alto faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Vou fazendo assim um ponto baixo sobre cada ponto de base, no último ponto 2 pontos baixos, uma correntinha, um ponto baixo no primeiro ponto de base do primeiro ponto X, sigo fazendo ponto sobre ponto. Volto quando estiver finalizando esta carreira. Terminando de fazer a minha segunda carreira de pontos baixos com aumentos, fiz ponto sobre ponto, no último ponto de base 2 pontos baixos, uma correntinha, saltei o ponto puff, um ponto baixo no primeiro ponto de base e segui fazendo ponto sobre ponto. Agora eu vou aqui no último ponto, faço 2 pontos baixos, uma correntinha e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. A próxima carreira será de ponto X. Caminho com ponto baixíssimo no segundo ponto, faço 3 correntinhas, volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. Continuo aqui saltando um ponto, fazendo um ponto alto no próximo, voltando no ponto que saltei, fazendo um ponto alto, e volto quando estiver chegando no espacinho de uma correntinha. Segui fazendo aqui ponto X sobre os pontos de base, e com o aumento feito na carreira anterior, sobraram aqui certinho 2 pontos. Então, vou fazer um ponto X neles. E assim acrescento mais um ponto X entre um ponto puff e outro. Agora eu vou no espacinho de uma correntinha, vou fazer um ponto puff. E sigo saltando o primeiro ponto de base, no segundo faço um ponto alto, volto para o ponto que saltei e faço um ponto alto. E assim dou continuidade fazendo as minhas próximas carreiras. Sempre deve ser uma carreira de ponto X, uma de pontos baixos, uma de ponto X, uma de pontos baixos. Em todas as carreiras de pontos baixos, deve fazer aumento de um ponto, fazendo 2 pontos baixos no último ponto de base. Em uma carreira vai sobrar um ponto somente, nele deve fazer um ponto alto somente, em outra não vai sobrar ponto. A cada 2 carreiras terá um ponto X a mais entre um ponto puff e outro. A próxima carreira será de pontos baixos e a próxima de ponto X. Terá uma carreira de ponto X sem sobrar ponto completa e uma carreira de ponto X com um ponto alto no final. Ficará assim uma carreira de ponto X completa, uma carreira de ponto X com um ponto no final. Com isso, a peça vai ficando cada vez mais larga. A última carreira recomendo que seja de pontos baixos. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, podendo ser cropped, blusa ou vestido, de qualquer comprimento. Para medir na peça, deve medir a partir da carreira de pontos baixos, da parte de cima do motivo, até o comprimento que deseja. Para fazer sob medida, é só medir da parte de baixo do braço até onde vai querer que seja o cos, ou a barra do vestido. Vou continuar fazendo aqui todas as minhas carreiras, quando estiver do tamanho que preciso, eu volto. Terminei de fazer
todas as minhas carreiras de ponto X, pontos baixos com aumentos e pontos puff. Fiz uma blusa no tamanho comprido, deixando chegar até o quadril. Medindo aqui a partir da carreira de pontos baixos acima do motivo até a última carreira de pontos baixos do cos, a minha peça ficou com mais ou menos 37 centímetros de comprimento. Agora, para finalizar o cos, vou fazer o bico. O bico pode ser feito de várias formas, então pode fazer do jeito que achar melhor. Depois de finalizar a peça com ponto baixíssimo, faço uma correntinha que vai servir de ponto baixo, mais 2 correntinhas de espaço. Dou a laçada no fio, volto para o espacinho de uma correntinha antes deste primeiro ponto, puxo o fio até a altura das outras alcinhas. Dou a segunda laçada, volto para o espacinho de uma correntinha, puxo o fio até a altura das outras alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. É como se fosse um ponto puff, porém formado somente por 2 alcinhas e não faço a correntinha no final. Agora salto um ponto, no próximo faço um ponto baixo, 2 correntinhas, dou a laçada no fio, volto para o ponto que saltei, puxo o fio até a altura das outras alcinhas, dou a segunda laçada, volto para o ponto que saltei, puxo o fio até a altura das outras alcinhas. Dou uma laçada, passo por dentro de todas. Salto um ponto, no próximo faço um ponto baixo, 2 correntinhas, dou uma laçada no fio, volto para o ponto que saltei, puxo o fio, dou a segunda laçada no fio, volto para o ponto que saltei, puxo o fio. Dou a laçada, passo por dentro de todas. E sigo fazendo dessa forma. Salto um ponto, no próximo faço um ponto baixo, 2 correntinhas, dou 2 laçadas no fio e a cada laçada volto para o ponto que saltei, puxo o fio até a altura das outras alcinhas e no fim dou a laçada, passo por dentro de todas. Depois novamente salto um ponto, no próximo um ponto baixo. Vou continuar fazendo assim e volto quando estiver finalizando. Finalizando o bico do cos da blusa, seguir fazendo a mesma repetição até o final. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim o comprimento da minha peça já está finalizado. Agora eu vou passar para a parte de cima para fazer o acabamento e as mangas, que são opcionais. Pode deixar dessa forma se quiser, até mesmo sem o acabamento. Nesta blusa não fiz o acabamento na gola e também não fiz na cava, ficando assim. No vestido fiz acabamento na gola e mangas curtas. Venho aqui na minha primeira cava para iniciar o acabamento, volto com o fio, faço o nozinho inicial, vou aqui em um desses pontos baixo do motivo e vou passar o fio. Faço uma correntinha que vai servir de ponto baixo, no próximo ponto faço um ponto baixo. No próximo um ponto baixo, vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Chegando na lateral da cava, depois de fazer um ponto baixo em cada ponto de base livre, vou fazer um ponto baixo onde fiz o ponto alto da cava também. Agora, eu vou para o ponto alto, pego no meio dele e faço 2 pontos baixos juntos. Vou para a carreira de pontos baixos e vou fazer um ponto baixo. Na carreira de pontos altos, pego no meio do ponto, faço 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo assim,
2 pontos baixos pegando no meio da carreira dos pontos altos e um ponto baixo pegando na carreira de pontos baixos. Para os tamanhos que fez meio ponto alto, deve fazer um ponto baixo também. E para quem fez pontos altos, em todas as carreiras deve fazer 2 pontos baixos. Volto quando estiver chegando na costura da parte de cima. Continuei fazendo o acabamento desta lateral da cava e chegando na costura da parte da frente e da parte de trás. Para todos os tamanhos, recomendo saltar os pontos baixos e a costura e ir direto na carreira de ponto alto com ponto X e fazer 2 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, salto os pontos baixos dos 2 lados costurados e vou direto na primeira carreira de pontos altos com ponto X da parte de trás e faço 2 pontos baixos juntos. E sigo fazendo igual fiz na primeira lateral da cava, um ponto baixo na carreira de pontos baixos e 2 pontos baixos na carreira de pontos altos. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver chegando no fim desta lateral. Já estou aqui na minha última carreira de pontos altos desta lateral da cava. E agora vou no ponto baixo, no mesmo que fiz um ponto alto da cava, igual fiz do outro lado, vou fazer um ponto baixo nele. Vou agora no primeiro ponto baixo livre do motivo, vou fazer um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Finalizando o acabamento da cava, depois de fazer um ponto baixo no último ponto, agora eu faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim, o acabamento desta cava já está finalizado. Vou fazer exatamente da mesma forma na outra. Agora eu vou dar início à manga. Lembrando que tanto o acabamento como a manga é opcional. Se quiser, não precisa fazer. A manga vai ser trabalhada de cima para baixo, então vou virar aqui e vou iniciar no espacinho de uma correntinha que fiz na parte de cima da cava, onde saltei a costura da parte da frente, da parte de trás e os 2 pontos baixos costurados. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Da correntinha eu vou contar para o lado direito 2 pontos baixos e no terceiro passo o fio. Depois de passar o fio, faço uma correntinha, salto os 2 pontos baixos e vou direto no espacinho de uma correntinha e vou fazer 5 pontos altos juntos. Salto 2 pontos baixos depois da correntinha e no terceiro faço um ponto baixo. A próxima carreira inicio fazendo 2 correntinhas, que vai servir de ponto alto, salto 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. Viro. Essas 2 correntinhas feitas, que equivale a um ponto alto, ela vai ser para o ponto baixo de base, este feito depois do conjunto de 5 pontos. Nele vou fazer mais 4 pontos altos, totalizando 5 com as 2 correntinhas. Agora eu vou no conjunto de 5 pontos, salto os 2 primeiros e no terceiro, que é o ponto do meio, faço um ponto baixo. Salto os 2 últimos pontos do conjunto de 5 pontos e vou direto na correntinha que fiz no início, antes do conjunto de 5 pontos, e vou fazer 5 pontos altos juntos. Feitos 5 pontos, agora eu vou finalizar a carreira saltando 2 pontos de base livre e no terceiro faço um ponto baixo.
As próximas carreiras sempre inicio da mesma forma que iniciei a carreira anterior. Faço 2 correntinhas, que vai servir de ponto alto, salto 2 pontos de base livre e no terceiro faço um ponto baixo. Viro, essas 2 correntinhas equivalem a um ponto alto, vou no ponto baixo feito para finalizar a carreira anterior e vou fazer mais 4 pontos. Feitos 5 pontos, contando com as 2 correntinhas, vou no conjunto de 5 pontos, salto os 2 primeiros pontos altos e no terceiro faço um ponto baixo. Salto os 2 últimos pontos do conjunto de 5 pontos e no ponto baixo entre um conjunto e outro faço 5 pontos altos juntos. Feitos 5 pontos altos, novamente vou no conjunto de 5 pontos, no ponto do meio faço um ponto baixo. Vou no ponto baixo feito antes do primeiro conjunto de 5 pontos e faço 5 pontos altos juntos. Feitos 5 pontos, finalizo saltando 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. Vou continuar fazendo as minhas próximas carreiras, iniciando e finalizando da mesma forma. Faço 2 correntinhas, salto 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. Depois viro, faço 4 pontos altos no ponto baixo, onde subi as 2 correntinhas, totalizando 5 pontos em todos os conjuntos de pontos. Sempre faço um ponto baixo no ponto alto do meio e no ponto baixo entre um conjunto de pontos e outro, faço 5 pontos altos juntos. Depois sigo fazendo um ponto baixo no ponto do meio do conjunto de pontos, 5 pontos altos no ponto baixo entre um conjunto e outro. Sempre finalizo fazendo 5 pontos altos no ponto baixo da carreira anterior, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. Vou fazendo as carreiras desta forma em todas as laterais da cava, mas pode parar onde quiser, deixando a manga da altura que achar melhor. Então, não é obrigatório fazer em todas as carreiras. Vou fazer até chegar nas minhas últimas carreiras da lateral da cava, depois vou passar para a parte de cima do motivo. E uma dica, se quiser a manga mais folgada, pode trabalhar mais que 5 pontos altos, porém na mesma carreira deve ter a mesma quantidade de pontos. Pode também trabalhar com pontos altos duplos, como esta peça fiz com a manga curta e a cada 2 carreiras fiz aumentos de pontos e trabalhei com pontos altos duplo também. Assim ela ficou bem larga e franzida. Vou fazendo as carreiras e quando estiver finalizando a lateral, eu volto. Terminei de fazer nas laterais da cava todas as carreiras. Segui fazendo exatamente da mesma forma que fiz no início, sempre saltando 2 pontos e no terceiro fazendo um ponto baixo. Recomendo observar bem se em uma lateral finalizou no mesmo ponto da outra lateral, para a manga não ficar desigual. Agora eu vou dar continuidade sobre o motivo, fazendo mais carreiras, isso para quem tem um motivo embaixo do braço. Para quem não tem, é só fechar a manga. Lembrando que o tamanho da manga é opcional, pode deixar assim se quiser. Para diminuir um pouco na largura da manga, vou trabalhar diferente a forma de iniciar e finalizar as carreiras. Caso queira a manga mais folgada ainda, pode fazer igual foi feito nas laterais. Vou iniciar fazendo aqui 2 correntinhas, que vai servir de ponto alto, salto 2 pontos de base livre, no terceiro faço um ponto baixo. Permaneço saltando a mesma quantidade de pontos. Diferente da forma que iniciei nas laterais, aqui vou fazer somente mais 2 pontos junto com as 2 correntinhas, totalizando 3. Depois de fazer 3 pontos, vou no conjunto de 5 pontos, no ponto alto do meio, faço um ponto baixo.
Se tiver mais que 5 pontos, deve ir sempre no ponto do meio. Vou no ponto baixo, faço 5 pontos altos juntos. Somente no início e no final, na quantidade de pontos, que faço diferente nas laterais da cava. Todo o restante é feito exatamente da mesma forma. Vou continuar fazendo a carreira da mesma forma e quando estiver chegando no final, eu volto. Finalizando a carreira, segui fazendo exatamente igual às carreiras anteriores. Agora eu vou finalizar igual iniciei. No início fiz 3 pontos, depois fui no primeiro conjunto de 5 pontos e fiz um ponto baixo. Agora eu vou no último conjunto de 5 pontos, vou fazer um ponto baixo no ponto do meio. E no ponto baixo da carreira anterior, faço somente 3 pontos também. Para finalizar, normalmente salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. E para quem quiser continuar trabalhando o conjunto de 5 pontos, pode iniciar e finalizar sempre da mesma forma. E para quem está iniciando e finalizando com 3 pontos, igual eu, a próxima carreira deve ser feita assim. Se uma carreira inicia e finaliza com 3 pontos, a próxima deve iniciar e finalizar com um ponto baixo. Então, vou aqui no meu próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo, desta forma, sem fazer 2 correntinhas e saltar pontos, viro, salto o conjunto de 3 pontos e vou direto no ponto baixo entre o conjunto de 3 pontos e o de 5 pontos e faço 5 pontos altos juntos. Então, a carreira que inicia e finaliza com ponto baixo deve ter 5 pontos em toda a carreira. Vou no conjunto de 5 pontos, faço um ponto baixo, no ponto baixo, 5 pontos altos. Vou continuar fazendo aqui a carreira e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a carreira que iniciei com um ponto baixo, agora eu vou finalizar. Depois de fazer 5 pontos altos no ponto baixo de base, vou saltar esses 3 pontos e ir direto no ponto baixo livre. No próximo ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Agora, a próxima carreira eu vou iniciar com 3 pontos. E vou fazer assim, uma carreira inicio e finalizo com um ponto baixo, antes e depois de 5 pontos altos, uma com 3 pontos. Uma com ponto baixo, uma com 3 pontos. Vou aqui então fazer igual fiz na primeira carreira de 3 pontos, 2 correntinhas, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. Viro. Junto com as 2 correntinhas, faço mais 2 pontos, ficando com 3. Vou no conjunto de 5 pontos, no ponto do meio faço um ponto baixo. No ponto baixo, entre um conjunto de pontos e outro, 5 pontos altos. Vou continuar fazendo aqui e volto quando eu estiver finalizando a carreira. Agora eu vou finalizar esta carreira fazendo no ponto baixo da carreira anterior 3 pontos altos. Salto 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. Seguindo a sequência de uma carreira iniciar e finalizar com 3 pontos, uma iniciar e finalizar com um ponto baixo, a próxima carreira eu vou iniciar e finalizar com um ponto baixo. Então, vou aqui no meu próximo ponto e vou fazer um ponto baixo, viro, vou saltar os 3 pontos e ir direto no ponto baixo e fazer 5 pontos altos juntos. Vou no ponto alto do meio do meu conjunto de pontos, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim, até o início e o final da carreira ficar bem próximo, iniciando e finalizando com 3 pontos, iniciando e finalizando com um ponto baixo. Esta carreira vou seguir fazendo aqui normalmente, vou saltar no final
3 pontos e fazer um ponto baixo no próximo ponto de base. A próxima carreira eu vou iniciar com 2 correntinhas, saltar 3 pontos, no terceiro fazer um ponto baixo. Lembrando que pode fazer as carreiras igual na lateral da cava, caso queira a manga mais folgada. Vou seguir fazendo as carreiras até o início e o final delas chegar o mais próximo possível e já volto. Fiz as minhas carreiras sobre os pontos baixos do motivo, ficando assim. Agora eu vou finalizar esta minha última carreira e fechar a manga. Esta carreira iniciei com 3 pontos, então vou finalizar com 3 pontos. E na minha peça, tenho aqui 3 pontos. Vou saltar 2 e no terceiro vou fazer um ponto baixo e não terá mais nenhum ponto livre, então não tem como fazer mais carreiras. Sendo assim, vou já fechar a manga. Na minha peça não sobrou ponto entre o início e o final da carreira, mas caso sobre para alguns tamanhos, não tem problema, pode fechar mesmo assim. E para fechar sobrando pontos, depois de fazer o ponto baixo, pode fazer algumas correntinhas e prender com ponto baixíssimo no próximo ponto. Ou pode fazer como vou fazer aqui, sem fazer correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto baixo do início da carreira. E assim, o fechamento da manga já está finalizado. Pode deixar desta forma se quiser e fazer uma carreira de acabamento. Como vou fazer mais carreiras depois de finalizar o fechamento da manga, vou iniciar a próxima, mas antes deve observar como deve iniciar com ponto baixo ou conjunto de pontos. Entre esses dois pontos baixos, vou fazer uma correntinha que vai servir de ponto baixo. Vou iniciar com ponto baixo. Para fazer conjunto de pontos, é só iniciar com 3 correntinhas e fazer mais 4 pontos, ficando com 5. Inicio com um ponto baixo porque os pontos baixos está entre um conjunto de pontos altos e outro. Sendo assim, vou saltar ele e ir direto no ponto baixo entre o conjunto de pontos e outro e fazer 5 pontos altos juntos na minha peça. Caso tenha feito mais pontos, deve seguir fazendo a mesma quantidade. Por exemplo, se tiver com 7 pontos altos no conjunto ou pontos altos duplo, deve seguir fazendo os mesmos pontos. Vou no conjunto de 5 pontos e vou fazer um ponto baixo no ponto do meio. E vou continuar fazendo aqui por toda a volta e volto quando estiver chegando no fim da carreira. Finalizando a primeira carreira depois de fechar a manga. Agora eu vou aqui, depois de fazer 5 pontos altos, no ponto baixo de base, no último antes do último conjunto de pontos, vou saltar o conjunto de pontos altos e ir direto na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, e fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira eu vou iniciar com conjunto de pontos. Então, vou fazer 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto. Mais 4 pontos altos, ficando com 5. Observe que agora as carreiras não terão lado avesso. Faça um ponto baixo no ponto alto do meio do conjunto de pontos e 5 pontos altos no ponto baixo entre um conjunto e outro. Vou dar continuidade fazendo assim por toda a volta e volto quando estiver finalizando.
Terminando de fazer a minha carreira iniciando com 5 pontos, agora depois de fazer um ponto baixo no ponto do meio do último conjunto de pontos, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro conjunto de pontos. Agora, a próxima carreira eu vou iniciar com ponto baixo. Para isso, vou caminhar com ponto baixíssimo até o ponto do meio do conjunto de pontos. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou no ponto baixo, entre um conjunto de pontos e outro e faço 5 pontos altos juntos. E vou continuar fazendo assim. Iniciando a carreira com um ponto baixo, deve fazer uma correntinha, que vai servir de ponto baixo, e no próximo ponto baixo fazer 5 pontos altos. Iniciando com 5 pontos, deve fazer 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto, mais 4 no mesmo ponto de base, ficando com 5. Uma carreira inicio com um ponto baixo, uma com 5 pontos, uma com um ponto baixo, uma com 5 pontos. Toda vez quando for iniciar com ponto baixo, deve caminhar com ponto baixíssimo até o ponto do meio do conjunto de pontos. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, deixando a manga no tamanho curto, médio ou longo, que é o que eu vou fazer. Caso ainda não tenha feito, se quiser, pode aumentar na largura, fazendo mais pontos altos no conjunto de pontos ou pontos altos duplo. Porém, não pode voltar na quantidade de pontos. E em toda a carreira deve ter sempre a mesma quantidade. Vou fazer a manga comprida e volto quando estiver finalizando. Terminei de fazer as minhas carreiras da manga. Como havia dito que ia fazer mangas compridas, para fazer a manga comprida e ficar em dúvida quanto ao tamanho, recomendo fazer sob medida. É só medir da parte de cima do ombro até o pulso. E também, como pode fazer quantidade de pontos diferente, até uma certa altura, confeccionei com 5 pontos altos, igual fiz no início, pode adicionar pontos quando quiser em qualquer carreira. Depois fiz com mais 2 pontos altos no conjunto de pontos, ficando com 7. Depois segui trabalhando 7 pontos altos, porém duplo, até a última carreira. Após chegar no meio da manga, a cada 2 carreiras fiz troca de cor. E a troca de cor é bem simples, é só cortar o fio e continuar com outra cor de fio. Mas claro, fica legal também fazer toda de uma cor só e permanecer com a mesma largura e com a mesma quantidade de pontos até o final. Agora eu vou medir a partir da lateral da cava até a última carreira da manga, que ficou com mais ou menos 45 centímetros para o meu tamanho. Vou medir também a partir do motivo para mostrar o tamanho que ficou. E ficou com mais ou menos 33 centímetros a parte de baixo. Agora eu vou finalizar esta manga fazendo a carreira de acabamento. O acabamento pode fazer da forma que achar melhor. A forma mais simples é fazer um ponto baixo em cada ponto de base por toda a volta. A minha carreira finalizou no ponto baixo, então seguindo a sequência a forma de iniciar e finalizar, vou iniciar a carreira com um conjunto de pontos. Porém, vou trabalhar pontos picô. Inicio com 4 correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo, que é o ponto que fiz na carreira anterior. Faço mais 3 correntinhas para o ponto picô. Vou na 4ª correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Volto para o ponto de base e vou fazer um ponto alto duplo com ponto picô. Recomendo fazer o mesmo tipo de ponto que foi feito na última carreira. Faço 3 correntinhas. Vou pegar nas 2 alcinhas do ponto de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito assim, um ponto picô. Novamente, no ponto de base, faço um ponto alto duplo com um ponto picô. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas do ponto de base e faço um ponto baixíssimo.
Vou fazer a mesma quantidade de pontos que fiz na última carreira. A última carreira da minha manga está com 7 pontos altos duplo, então vou fazer 7 pontos altos duplo, porém, somente em 6 vou fazer com um ponto picô, no último eu não faço. Finalizando o conjunto de pontos, vou fazer o meu último ponto alto duplo, porém sem ponto picô. Depois de fazer o ponto alto duplo, ficando com 7 pontos e picô em 6, vou no ponto alto do meio do conjunto de pontos e vou fazer um ponto baixo. Vou agora no ponto baixo e vou fazer novamente 7 pontos altos duplo com ponto picô em 6. Vou fazer o meu último ponto alto duplo, sem fazer ponto picô, vou no meu conjunto de pontos e faço um ponto baixo no ponto do meio. E vou seguir fazendo assim por toda a volta até o final da carreira e já volto. Terminando de fazer a minha carreira de acabamento com pontos altos duplo com ponto picô. Agora eu vou finalizar depois de fazer o meu último ponto. Vou no conjunto de pontos, faço um ponto baixo no ponto alto do meio e um ponto baixíssimo na quarta correntinha das 4 iniciais, que serviu de primeiro ponto alto duplo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim a minha primeira manga já está finalizada. Lembrando que essa carreira ela é opcional, caso queira fazer igual fiz, deve trabalhar os pontos altos o mesmo que foram trabalhados na carreira anterior. Agora eu vou fazer a minha próxima manga exatamente da mesma forma. Caso mude de quantidade de pontos ou faça um ponto mais alongado como ponto alto duplo, deve contar tudo certinho para fazer na mesma quantidade esses aumentos. Vou fazer a segunda manga e volto quando finalizar. Finalizadas as 2 mangas, fiz a segunda exatamente da mesma forma que fiz a primeira. Fiz a contagem de todas as carreiras, aumentei pontos e troquei fios na mesma quantidade. Depois fiz a carreira de acabamento exatamente da mesma forma. E com as mangas concluídas, agora eu vou passar para a gola para fazer o acabamento. Vou fazer o mesmo acabamento que fiz na gola deste vestido. Voltei aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial. Este acabamento também é opcional. Na parte de trás da gola, vou passar o fio em um desses pontos e vou fazer uma correntinha que vai servir de ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Depois de fazer um ponto baixo em cada ponto de base livre, vou no ponto baixo onde costurei com o ponto baixo da parte da frente, vou fazer um ponto baixo também. Vou no ponto baixo da parte da frente, onde costurei com o ponto baixo da parte de trás, faço um ponto baixo também. Na carreira de pontos altos, pego no meio do ponto, faço 2 pontos baixos juntos. Na carreira de ponto baixo, um ponto baixo. E sigo na carreira de pontos altos fazendo 2 pontos baixos, na carreira de pontos baixos, um ponto baixo. No ponto baixo onde fiz o ponto alto, faço um ponto baixo também.
E agora eu vou para os pontos baixos livre da parte da frente e vou fazer um ponto baixo em cada um. Continuo fazendo assim até chegar do outro lado, e do outro lado faço exatamente da mesma forma. No ponto baixo onde fiz o ponto alto, faço um ponto baixo também. No ponto alto faço 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto, e na carreira de pontos baixos, um ponto baixo. No ponto baixo da parte da frente e da parte de trás onde foram costurados, faço um ponto baixo em cada um. Depois passo para a parte de trás, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base livre e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha carreira de pontos baixos, agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Igual fiz na barra da blusa, eu vou fazer a minha próxima carreira. Inicio com uma correntinha que vai servir de ponto baixo, mais 2 de espaço. Vou no ponto antes deste, no ponto de trás. Depois de dar a laçada na agulha, puxo o fio até a altura das outras alcinhas, dou a segunda laçada, passo no ponto, puxo o fio até a altura das outras alcinhas, dou uma laçada, passo por dentro de todas. Salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, volto para o ponto que saltei e novamente dou 2 laçadas e a cada laçada puxo o fio até a altura das outras alcinhas e para finalizar dou uma laçada e passo por dentro de todas. Salto um ponto, no próximo faço um ponto baixo. 2 correntinhas, novamente faço ponto semelhante ao ponto puff, porém com 2 laçadas. Vou continuar fazendo assim por toda a volta e volto quando estiver finalizando. Finalizando o acabamento da gola, continuei fazendo aqui por toda a volta igual fiz no início, ficando assim. Agora, depois de fazer o último conjunto de pontos, não sobrou ponto, vou direto na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim toda a peça já está finalizada. Agora eu vou fazer o remate de todos os fios e volto quando finalizar. Fiz o arremate de todos os fios e a blusa já está finalizada. Se gostou deste vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.